Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindas a mais uma live. Eu sou Rosana Paz. Eu sou a Emily Guimarães. E nós estamos aqui servindo a Cristo através da nossa vida, através do nosso tempo. Exatamente. E querendo transmitir para vocês esse conhecimento maravilhoso que nos foi dado através da palavra de Cristo. Então, hoje, o tema nós procuramos um tema bem polêmico, né? Bem complexo. Porque depois da última live, muitas pessoas vieram falar com a gente, perguntaram e escutaram voltando do trabalho. E aí teve várias conversas, inclusive no grupo de amigas nossos, conversas profundas. E aí nós decidimos falar sobre o seguinte: por que coisas boas acontecem com gente ruim e por que coisas ruins acontecem com gente boa? E eu acho que isso é uma das perguntas que a gente sempre se faz, né? Por que há tanta injustiça no mundo? O que justifica a dor de uma mãe? O que justifica uma criança que é tão pura, né, nascer com uma doença? E, enfim, são questionamentos profundos. E eu tô aqui com a minha amiga sábia. Ai, gente. Maravilhosa, que ela tem o dom de ensinar. E eu tenho a honra de ser amiga dela e estar escutando isso já por um bom tempo, desde o colégio, né? Só que na época do colégio, minha cabecinha não era conectada com essas coisas. Mas hoje em dia eu tenho a amizade dessa amiga para poder esclarecer um pouco. E vamos compartilhar pra gente colocar no seu também? A honra é toda minha. Eu não tô conseguindo, amiga, porque você sabe que eu sou limitada. Eu amo tecnologia, mas eu sou muito limitada. Vai no meu pra você. Porque da vez passada a gente fez eu da minha casa e ela daqui. E hoje a gente tá juntinha. Gente, boa tarde. Pede pra entrar. Eu amo tecnologia, mas eu sou muito limitada. Vai no meu pra você. Pedir para participar. Enviar a solicitação também. E aí abaixa o som. Vê como vocês preferem. Se vai. Vamos ver como vai ficar. Eco, se vai dar certo. Aqui, Seja Kingdom entrou. E agora? Seja Kingdom entrou, mas não entrou. Adicionar como moderador? Não, você tem que pedir para participar. Eu já pedi, né? Pede de novo. Deixa eu dar um boa tarde. Pedido feito. Boa tarde lá da Califórnia. Olha, Red California. Olha, avisa para as pessoas, quem não puder assistir agora às 15 horas, aqui é bom ao vivo, que aí vocês conseguem interagir com a gente também. E aí eu vou fazer o máximo de ir passando assim as perguntas também. Nós temos um cronograma dos assuntos para irem conectando, mas se for tendo pergunta aí do lado de vocês também podem ir falando aqui com a gente. A gente tá tentando aqui acompanhar tudo. Então, boa tarde. Amiga, eu já pedi, mas realmente tá aqui, ó, pedido feito. Como se eu precisasse da sua... Então vamos aqui, para ser por aqui mesmo. Aí depois a gente compartilha lá. Isso. Beijo pra Rai. Ali, né? Seja Kingdom entrou, mas não entrou. Não tem problema, amiga. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar. Por que coisas boas acontecem com gente ruim e por que coisas ruins acontecem com gente boa? Uma responsabilidade danada, né? A gente tentar responder isso. Chega um pouquinho mais pra cá. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que dividir bem isso, né? Separar, assim, alguns conceitos que a gente tem aqui na pergunta. Que essa é uma pergunta de $1 milhão, gente. O que é gente boa, o que é gente ruim? O que são coisas boas e coisas ruins? Que dores nós estamos falando? Nós temos diversas dores. Rosana citou algumas dores aqui, né? A dor de... Nossa, uma mãe que perde um filho é uma dor... Eu não sei falar sobre ela. Me dá vontade de chorar só de pensar. Crianças sendo maltratadas são outras dores que a gente não consegue pensar. Mas eu vejo assim...
também no mundo exemplos de superação, e a gente vê na história do Evangelho um pai, que é Deus, que se fez humano, né, através do Filho dele, Jesus, que a gente reconhece que é o próprio Deus na Terra, e que permitiu a maior dor de todas. Então vamos lá, Deus, que é o soberano criador de todas as coisas, envia o Filho dele para sofrer a maior dor de todas, que envolve vergonha, dor, exposição, por mim e por você, pela salvação, pelo imenso amor dele. E aí a gente vai perguntar assim, por quê? Por que ele fez isso? Por algo maior, uma semente que estava plantada ali naquela dor, né, Rosana? Outra pergunta, assim, corroborando com tudo isso que você está falando, tem muito mais coisa para a gente aprofundar aí. Sim. As pessoas perguntam, mas se Deus é bom, por que ele permite tanta injustiça, tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Sim. Ah, não, Deus não é bom, não é possível. Por que ele permitiu eu perder o meu filho? Porque ele permitiu tanta maldade. O próprio filho dele ali na cruz. Porque ele permitiu o próprio filho dele morrer daquele jeito que ele morreu. Então, isso faz questionar o caráter de Deus. E é difícil da gente entender. Então, eu queria que você conseguisse explicar, né, dentro do que ele fala para nós, um pouco disso. Se Deus é bom, como que ele permite isso? Sim. Eu acho que a gente podia ir além, assim, se Deus é bom, por que nós que o conhecemos vivemos como se ele fosse só para nós? Como se ele fosse só pra gente? Por que a gente considera, por que a gente julga alguém mal e considera que ele esteja prosperando? Então, eu acho que assim, se nós, da Bíblia fala, né, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá Deus? Então eu me pego às vezes pensando assim, eu sou uma boa mãe e diversas vezes eu fiz meus filhos chorar, minhas filhas, né, chorarem, sofrerem por coisas que eu considerava boas, injeção, por exemplo. Então minha filha odeia injeção e ela reclama absurdamente, papai, não, por favor, não. E aquilo dói em mim, eu choro de vê-la tomar injeção. Mas eu tenho uma visão muito mais ampla do que ela e talvez eu não consiga colocar em palavras para ela do porquê. Né? Ela tem 9 aninhos, vai precisar tomar a vacina agora do HPV. Ela vai me perguntar por quê. Sim. E eu não vou ser capaz de explicar para ela o porquê ela vai tomar uma vacina de HPV. E vai doer, vai sentir dor. E vai doer, vai sentir dor. Só mas que é pro bem dela, né? O meu amor por ela é muito maior. Por que a gente considera que a gente não pode sentir dor? Por que a gente considera que o ímpio que está prosperando, que está cheio de dinheiro, ele está sendo abençoado? São dois questionamentos aí. Isso. Primeiro, como que a gente pode estabelecer quem é bom e quem é ruim? Sim. Porque geralmente a gente acha ruim o cara que é um serial killer, um pedófilo, né? Um Hitler. E por que eu acho que eu sou boazinha, essa coisa boa de tudo? Então, assim, vou jogar essa bola pra você, tá? Né? Por que nós julgamos que nós somos tão bons assim? O que é o bom e o que é ruim? E quem somos nós também para poder fazer esse julgamento, né? Deixa eu ler aqui o que a Luanda tá falando. Deus é bom o tempo todo. Nós é que não sabemos viver. E nossos atos e consequências nos causam transtornos. Estamos na Terra e estamos sujeitos a tudo. A gente tem coisas que acontecem porque sim, nós nos colocamos naquela situação e nós estamos sendo tratados por Deus, mas tem coisas que acontecem injustificadamente. Nós não entendemos agora. Talvez nós entendamos lá na frente. Então, assim, todo sofrimento ele é legítimo, mas ele precisa ser um combustível para mudar a gente de lugar. E aí você falava antes, né, da pergunta assim, o que a gente está julgando que é bom ou ruim?
E por que a gente está julgando? Se Deus fala em Ezequiel 33 que ele não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então a gente está falando de um Deus sim, que é bom. Ele é bom, eu conheço esse Deus que é bom, eu conheço esse Deus e eu não uso o poder que ele me dá para resolver a injustiça que eu estou vendo. Então ele levanta também pessoas, né? A gente vê assim, do nosso lado, na igreja, uma pessoa maravilhosa, perdeu o filho. E ela encontra, né? É um luto, uma dor imensurável, mas ela encontra no cuidado do Senhor, no respaldo. E é um dia a dia que não vai se resolver em um mês, em um ano, não tem um prazo. Mas ela encontra um ressignificado naquela dor e o reconhecimento de que o Senhor é Deus. E essa dor que ela passou vai com certeza cumprir um propósito muito mais profundo, né? Uma semente talvez para outra pessoa que esteja passando a dor, né? Por que a gente considera a dor algo que a gente não deveria passar? Se o mundo que nós vivemos, a gente também serve de exemplo, né? Então a gente tem ali exemplo do Nick Vujicic, né? Que é aquele moço que a gente vê muito na internet. Ele dá muita palestra, ele não tem os braços, não tem as pernas. Ele é um exemplo desse que conseguiu ressignificar a dor dele. E com isso a dor dele criou elo com outras dores de outras pessoas. Às vezes algumas pessoas que estão ali sofrendo, reclamando de uma dor, não conseguem se desvencilhar daquilo e olham para ele e falam assim, nossa, eu preciso rever meus conceitos. E ao mesmo tempo, muita gente se revolta, né? Tem aqui a Simone deu um testemunho aqui, que ela teve uma perda muitos anos atrás e ela se revoltou. E assim, comigo também já aconteceram perdas, coisas que eu não entendia. E eu ficava questionando, mas por quê? E começa a se revoltar com Deus, mas por que eu? Por quê? Então a forma que você canaliza e que você, se você usa a sua dor e você consegue ressignificar, colocar sua dor em Cristo e viver conseguindo transmitir isso para fazer diferença na vida do outro, que de repente passaram por dores tão similares quanto a sua, você vai ter um resultado totalmente diferente do que você se revoltar e você ficar em depressão e você ficar amargurado e você querer tirar sua própria vida. Então, assim, você deu um exemplo bom, que foi do Nick Vujicic, eu não sei como fala. E tem exemplos terríveis também, né? Eu queria que você falasse um pouco dos exemplos, que são exemplos, assim, de pessoas que passaram por dores, por caos, e que viraram exemplo de pessoas pra gente não seguir, não fazer igual. E pessoas, talvez, que por muito tempo foram consideradas o auge do poder, né? Por exemplo, a gente vê ali a história de Adolf Hitler, né? Antes dele se transformar, né, do ego dele chegar no nível que chegou, ele era um cara respeitado, né? O próprio Pablo Escobar, que a gente tem inúmeros seriados sobre ele. Você vê ali o fim da morte dele sozinho, mal vestido, num telhado, vivendo num cubículo, um cara que era assim um exemplo de poder e que talvez muitas pessoas, os jovens, se inspirassem nele. Um dia você como Pablo Escobar, cheio de poder, de dinheiro, de fama, e no entanto ele estava ali sozinho, né? A gente tem a própria Marilyn Monroe, uma mulher linda, talentosa, que precisava de reconhecimento, de fama, sabe, do ego, que se afundou ali em depressão, sem saber lidar com essa, com a escassez, com a vaidade, com as coisas que são fugazes, né? Salomão fala muito sobre isso, né, Rosana? Sim. Salomão diz que tudo é vaidade, né? Tudo é em vão, tudo é passageiro, né? E o Salomão, ele foi considerado o homem mais sábio do mundo, e mais rico também, mais próspero.
E depois ele escreve no livro de Eclesiastes, não é, amiga? Você vai saber falar melhor. Que como tudo isso é em vão, é passageiro. Então... Ele faz exatamente essa pergunta que a gente está fazendo. Ele fala em Eclesiastes 8:10, né? Vou até ler aqui. Eu vi os ímpios serem sepultados com honra, enquanto os que praticavam o bem eram esquecidos. O profeta Eclesiastes 8:10. Perfeito. 8:10. Amiga, perfeito. É exatamente o que a gente está falando. Ele está falando, eu vi os ímpios serem sepultados com honra, enquanto os que praticavam o bem eram esquecidos. O que ele queria dizer aí? Ele está dizendo o seguinte... Não faz sentido. Por que o sol brilha para todos? Na verdade, o que Salomão está experimentando aqui é justamente esse eco da escassez, da queda do homem. Né? Então, ele está vivendo o período pós-queda antes de Jesus vir, né? Da quebra do relacionamento de Deus com o homem, porque nós somos muito felizardos de viver a era que nós vivemos. Hoje nós temos uma Bíblia escrita inteira com a história desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós temos homens e mulheres que sofreram para que essa palavra estivesse aqui, que foram perseguidos, que morreram para que a gente tivesse a luz do que a gente sabe hoje. Né? A gente fala dos discípulos, do tempo dos discípulos, né? Ai, que privilégio que eles tinham de andar com Jesus. Mas eles tinham aquele tempo, eles tiveram quanto tempo? 3 anos, talvez, né? Andando com um mestre e depois sem saber muito bem. Você vê eles errando o tempo inteiro, perguntando quem é maior, quem é menor. Numa ansiedade, né? Vivendo um reino e ao mesmo tempo ainda não. O que Salomão está falando aqui é assim, o que a gente perdeu, por que a gente trabalha por reconhecimento? Por que a beleza é tão importante para nós? Por que a gente sente culpa? Né? Por que nós somos traídos? Por que eu vejo ímpios sendo enterrados com honra? Pessoas que, não deveriam ser exemplo para nada. E foi um dos questionamentos. Desculpa te interromper. Vai, amiga, vai me interromper. Fala. Foi um dos questionamentos no nosso grupo de amigas, né? Tipo assim, gente, a gente vê tanta gente ruim se dando muito bem, sabe? Gente ruim mesmo, que rouba pra caramba, que tira dinheiro da saúde pública, que não tem um mínimo de empatia pelo ser humano, que tá numa situação que pode fazer a diferença, numa situação de poder e ao invés de fazer o bem, só pensa em si próprio. Então, assim, por que a gente vê a gente como meros seres humanos que estamos cidadãos, que pagamos nosso imposto, fazemos o bem, a gente não faz nada de mal para ninguém, sabe? Por que assim, a gente às vezes, né, tem uma perda, tem uma quebra, tem, né, um filho doente, um luto, e essas pessoas parecem que estão vivendo lá, feliz da vida, andando nos seus iates e tal. E essa pergunta serve para nós, né? Serve para nós, assim, se a gente que está vendo o sofrimento no mundo, o que a gente está fazendo para levar a redenção? O que a gente está fazendo para levar esse Jesus que é o resgate do que nós perdemos lá no Éden? Qual foi o pecado, né? A gente falou aqui no início, qual foi o pecado de Eva? Né? O que é pecado? É errar o alvo, é sair do propósito. Qual era o propósito de Deus? Viver entre os homens. Esse era o propósito. Para que nós fomos criados? Para glorificar Deus. Nós temos boca para glorificar Deus. E o que Eva errou então no propósito dela? Ela quis ir além, ela quis fazer sozinha, ela quis fazer por conta própria. E quantas vezes até a gente mesmo, na hora de... Nós experimentamos isso e hoje, pais, nós experimentamos o mesmo. Assim, quantas vezes nós enfrentamos os nossos pais sem saber por que eles diziam não e a gente quis saber além? Né? O que a gente está fazendo vendo toda essa injustiça no mundo? Qual é o nosso papel, né? Porque se a gente poderia fazer? Se sente tão indignado, o que Cristo faria? Qual é o nosso propósito, a gente pode fazer? Então? Que se essa dor me incomoda, eu tenho muito isso, assim, né? As dores que incomodam, que incendiam em nós, são chamados do Senhor. Vai lá e faz, me apresenta, fala das boas novas, fala de mim, sabe? Porque é isso,
o que é o evangelho das boas novas? É falar, tem alguém que quer te acompanhar, mas ao mesmo tempo é confrontar. O que você está fazendo por isso? Sabe? A palavra de Deus, ela ao mesmo tempo que ela salva, né? A graça de Deus, a misericórdia, a gente adora falar da graça, da misericórdia, ela confronta a gente. Tipo, o seu papel não é só esse. O seu papel é me apresentar. Eu quero forjar o seu caráter. Então, assim, a dor pode ser... Deus tem um propósito mais profundo. A sua história é semente para outras pessoas. E também pode ser, Ele te ama o suficiente para te amadurecer e não somente te agradar. Uau! Ó, eu quero falar um pouquinho aqui que as pessoas estão interagindo. A Ana Cola falou que ela perdeu o filho com 23 anos. E hoje parece que ela faz um trabalho, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Achei bem legal o que ela falou. Ó. Ela ajuda centenas de jovens em situação de vulnerabilidade. Né? Ela conseguiu transformar a dor dela em ajuda ao próximo. Sensacional. Né? E o que a gente está fazendo para ajudar projetos como esse, sabe? Eu estava ouvindo... Chega pra cá um pouquinho, estava lendo, assistindo, né? O podcast do Douglas e tinha lá um pastor que ele não podia Jesuscope, Um pastor que ele não podia nem ser identificado. Qual é o trabalho dele? Ele era um viciado, né? Um drogadicto, como ele fala. E tinha uma senhora que todo dia falava, Jesus te ama e ele tem um propósito para sua vida. E ele odiava aquela senhora. E um dia ela falou, amanhã eu vou te levar para a igreja comigo. E ele foi por obrigação, porque ele tinha ficado a noite inteira acordado e ela estava 7 horas da manhã batendo na casa dele. E ele foi e levantou a mão porque ela mandou, foi lá na frente porque ela mandou, mas ele continuou na vida dele. E aí um dia o Senhor falou com ele e ele foi para casa dela e ele fez toda a ofensa que ele podia fazer para ela. E o amor dela por ele não ter sido tratado da mesma forma como ele esperava ser tratado, né? Aí ele queria viver na escassez, ele queria viver na vergonha, na culpa, ele queria trazer aquilo tudo pelo sofrimento que ele tinha passado. E ela ofereceu amor para ele, falou, Jesus te ama, eu te amo, você quer entrar, te tem um café. E aquilo fez ele mudar completamente a ótica, a percepção de mundo. Hoje, o que ele faz? Ele vai lá nos campos das Farc e ele evangeliza. E os caras falam para ele, você pode evangelizar, mas você não pode convertê-los. Porque quando você converte um deles, né, quando você redime, quando você traz sua mensagem de redenção, atinge um deles, nós perdemos. Então hoje eles são proibidos de evangelizar, ele não pode ser identificado, mas ele transformou a história dele, a dor dele, o que aparentemente ele nasceu para ser, né? O pai dele sempre trabalhou... A condenação dele, né? Ele estava condenado a ser mais um daqueles ali. Ele estava condenado a ser talvez um Pablo Escobar. Um futuro Pablo Escobar. Né? A estar ali no meio. E uma vez um dos gerentões falou para ele, olha, eu entendo tudo que você está falando, eu fui criado na igreja evangélica e um dia eu me conserto com Deus, mas a gente quer que você seja, pode ser pastor, mas que você seja um assalariado nosso, receba de nós. Ele falou, eu não posso. Aí ele falou, mas nós temos outros pastores que são. Aí ele falou, eu não sei de outros pastores, eu posso falar de mim, eu não posso. Porque o que eu falo, eu não posso depender de ninguém, eu só posso depender de Deus. Então, o meu propósito, o reino que eu preciso viver não é desse mundo. O reino que eu preciso viver está acima desse mundo. Mas ele queria pagar ele para evangelizar? Não entendi. Não, ele queria pagar ele, porque se ele for um assalariado, ele não precisaria fazer o que ele quisesse. Você vai pregar até um determinado ponto, mas a liberdade, a salvação, você vai fazer o que a redenção, aí você não pode falar mais. Ele falou assim, se eu pago, a sua família tem toda a proteção, vai ter comida, não vai faltar nada para sua família, mas você vai obedecer as minhas regras, né? E ele estava falando, não, mas quem me sustenta, quem me dá a provisão é o Senhor, e eu prefiro viver da provisão dele
do que estar aqui às suas ordens. E aí no final ele falou, um dia, pastor, um dia eu vou. E pouco tempo depois esse rapaz morreu. Então, assim, é uma escolha, né? Deus deu o poder de escolha. E assim, um improvável, né? Você que se acha assim, um improvável. O que eu tô fazendo aqui? Eu não conheço ninguém da igreja e tal. É para você fazer diferença no ambiente que você vive, para que você seja luz, para que você transforme o seu ambiente. E a gente se conecta com a dor. Isso assim, se é humano, né? É de Deus. Uhum. Eu tô falando, nosso evangelho que a gente acredita começa na dor, né? De Jesus. Então, ele está trazendo a redenção. A dor conecta. Então, se eu tenho uma história de superação, a minha história fala com outras pessoas. Traz esperança. Isso são as boas novas de Jesus. E não é porque vai trazer esperança que vai me livrar de passar, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, tenha coragem, sabe? Ter bom ânimo, né? Eu quero fazer uma pergunta... E eu quero mandar um beijo pra Jéssica também. A Jéssica, minha intercessora, tá participando aqui da live também. É uma mulher de Deus e ela tá aqui confirmando que Deus ama o improvável. E obrigada por estar aí também. Olha, pergunta que não quer calar. Como que a gente consegue viver essa paz em meio ao caos na prática? Porque falar é bonito. Agora, quando você realmente está lá no seu quarto, sozinho, só a gente sabe o que a gente passa, né? Vivendo a dor mesmo. Como que a gente fala, como que a gente vive isso? Não é só da boca para fora, não, eu tenho a paz de Cristo e tal. Como que você verdadeiramente se liberta e vive essa paz em meio ao caos? Olha, Rosana, eu vou começar respondendo lembrando do que Jesus falou a Pôncio Pilatos, né? Quando ele questiona assim, mas que reino é esse, né? E se a gente observa ali tudo que Jesus está falando, ele está sempre falando numa ótica que às vezes a gente fica assim, imagina se você estivesse lá e não soubesse tudo que você sabe, você fala assim, ele é meio aéreo, né? Mas assim, o que ele fala meio que entra em mim. Ele fala assim, o meu reino não é desse mundo. É um pouco do que eu falei. Então, o que a gente está falando é que pós-queda, a gente vive num mundo quebrado. Essa é a realidade que a gente vive. O caos está instaurado. Mas você que está sumindo, amiga. Não, vem pra cá, você está falando. O caos está instaurado, né? O que Deus sempre quis foi o relacionamento, né? Até estava mostrando hoje aqui em Amós. Em Amós é muito forte essa palavra. Eu odeio, desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocausto, ofertas de cereal, isso não me agrada. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, eu não vou dar menor atenção a elas. Afastem de mim o som dos seus louvores, a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então, assim, o que Deus está falando assim, e vários livros vão falar sobre isso. Não me importa o sacrifício que vocês estão fazendo vazios. Me apresentem o coração. Eu quero habitar. Eu quero ser. Nós somos casa. Então, como que a gente vive esse caos? Vivendo um reino que não é esse daqui. A gente tenta encaixar muita coisa na nossa ótica. Minha posição política, minha posição de não sei o que, a forma como eu vivo, mas se a gente vive o reino, a gente vai entender que ser cristão exige de nós um treinamento de atleta. Então, assim, a comunhão com o Senhor, só comunhão com o Senhor, a comunhão plena de viver esse reino que Ele quis estabelecer lá no Éden, né? Essa volta ao Éden através de quem? De Jesus.
de entender o que Jesus veio dizer pra gente. Não vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, da fé não fingida falada em Timóteo, de perguntar a Deus o que você acha e ouvir a voz dele. Mas Deus não fala comigo. Respira, pensa, contempla, escuta, espera, sabe? Deus não fez o mundo em um dia, ele podia ter feito. E ele contemplou cada dia que ele fez e viu Deus que era bom suficiente, agradável. Então ele contemplou obrigada, Senhor. Amém. Essa gratidão, né? Essa comunhão, essa pergunta e escuta. A paz, ela vem daí, de restabelecer o reino que Deus sonhou para nós. Nós já vivemos esse reino? Não, nós vivemos a redenção. O reino que está por vir, nós precisamos anunciar esse reino perfeito, pós-apocalíptico, né? Ali do Apocalipse, que está por vir. Nós já precisamos viver, nós já precisamos anunciar. E o que é viver ele? É em Jesus a gente resgatar o que a gente perdeu lá no Éden. O que a gente tinha no Éden? Tudo. A gente tinha provisão, a gente tinha amor, a gente tinha reconhecimento. Era tudo perfeito, né? Nós éramos a joia do Senhor, aquele que Ele criou para ser co-herdeiro, co-participante. Então a dor do mundo, ela está aí, em parte também para a gente anunciar aquele que veio nos livrar de toda dor, quando? Nesse mundo que está por vir. Então eu acho que é isso. É resgatar a nossa identidade em Deus. Qual a sua identidade? Se a gente ainda está vivendo por aplauso, se a gente ainda está vivendo por ego, se a gente está vivendo por culpa, se a gente trabalha para ser reconhecido, a nossa identidade está corrompida. Sim. Então a paz está acima de tudo isso que a gente conhece hoje desse mundo perdido. Eu acho que está aí. Nossa, que lindo. Maravilhoso. A gente não precisa de nada disso, né? Não. Porque Deus criou tudo perfeito. E eu quero que a gente... que foi o início da nossa conversa lá no grupo também. Foi. O que é um mundo caído? Porque até começamos a falar assim, porque antes, né, era tudo perfeito. Quando Deus criou os animais, as árvores, os peixes, as aves, era tudo perfeito. Não era para existir dor, não era para existir doença, não era para existir maldade. Era tudo perfeito. Então, assim, hoje nós vivemos a dor por uma inconsequência nossa. Aí eu queria que você falasse isso, assim, quando a gente falar o mundo é caído, porque no mundo isso vai acontecer, o mundo nós estamos, né, suscetíveis a acontecer, porque nós estamos vivendo nesse mundo. Fala um pouco sobre isso. Um pouco disso que eu falei, né? Eu até, assim, falando sobre isso Deus mundo nos caído. fez o mundo caído. O que é o mundo caído? É o mundo fora da presença de Deus, é o mundo com total autonomia. Se eu tenho minha autonomia, se eu desconheço o caráter do meu Criador, eu vivo como eu imagino que eu devo viver. E a gente tem essas óticas corrompidas que a gente tem, né? Deus é bom ainda, a gente tem que lembrar disso, ainda que os bons sofram e os maus pareçam prosperar. Deus é justo, ainda que a justiça demore. Então, assim, Deus é bom o tempo todo, isso a gente não discute. O mundo caído é esse mundo de escassez. A gente... é muito ciumento. Vou dar um exemplo. É muito ciumento. Aí você encontra ali o par que parece perfeito. Não existe um par perfeito, hein, gente? Né? Todos nós estamos em aprendizagem. Mas você encontra ali o par perfeito, lindo, maravilhoso, mas você é super ciumento. Aí você decide terminar antes, porque você não se sente suficiente, com medo. Com medo de perder, você termina.
tem uma proposta maravilhosa. Ai, mas eu não tô capacitada. Às vezes nem se aplica. Havia uma oferta de emprego. Ah, mas isso aqui não é para mim, não. Eu não preencho esses requisitos. Isso é escassez. Ah, eu recebi um convite que vai contra os princípios do Senhor. Ai, mas a pessoa que me apresentou, sabe? Me reconheceu, falou que eu sou tão maravilhosa que eu preciso estar lá. A gente vê inúmeros exemplos disso acontecer na Bíblia. E aí eu aceito, porque o reconhecimento, o ego, me comoveu de uma forma que eu... Na verdade, eu acho que o eu, né, a exaltação ao eu, vai numa direção totalmente oposta à adoração a Deus. E eu acho que a gente está vivendo muito mundo assim de egóico, né? O eu. Do eu. Eu, isso, eu, aquilo. O mundo não gira em torno da gente. E quando a gente aprende que o centro de tudo é Deus, as coisas se tornam diferentes. Quando a gente larga um pouco o controle, a gente achar que a gente dá conta de tudo com a força do nosso braço, isso também faz parte de todo esse processo de refinamento, de transformação que Cristo quer fazer através de nós. Rô, o que a gente falou na última live, no momento que a gente percebe isso, no momento que a gente começa a voltar para esse reino, se a gente observar nas escrituras, aí muito mais resistência a gente vai encontrar, muito mais dor a gente vai enfrentar, né? Por quê? Porque a gente está sendo forjado, e ser forjado no caráter de Cristo não é simples. Então, assim, se a gente não souber superar a dor, como que a gente pode ser aprovado? Porque assim, que outras perseguições nós sofreremos, a gente ainda não chegou nesse futuro redentor da paz plena. Talvez a gente ainda não tenha chegado no ponto de sermos forjados ao ponto da dor. E quando a gente começa a praticar o caráter de Cristo, a gente sofre perseguição, a gente sofre cancelamento, a gente sofre anulação, a gente sofre, né, de pessoas falando, ai, a boazinha lá que falou, olha lá, a justa, olha lá a santinha que tá fazendo, olha lá como ela trata os outros. Claro que tem sofrimentos que a gente passa, que a gente não vai explicar, mas tem sofrimentos que estão doendo em nós porque tem um caráter de Cristo sendo forjado. O povo que lá, é crente, mas não recicla o lixo. Deveríamos estar reciclando. Sim. Eu vejo assim que o Senhor, Ele está chamando a gente não só para cuidar de seres humanos, Ele está chamando a gente, os cristãos, esses que conhecem as boas novas, que caminham com Cristo, a cuidar de toda a criação, de ter responsabilidade com o que Ele entregou na nossa mão, de ser base, de ser exemplo. Se o próprio Deus enxertou a gente, quem é o Deus que a gente conhece? É o Deus dos judeus. Quem é o Deus que a gente serve? É o Deus dos judeus. E Paulo fala isso o tempo inteiro. Ele, através de Cristo, ele ampliou, sabe? Ele jogou luz no mundo inteiro. Não é só para eles, é para mim e para você. E assim, é por isso que Deus, ele tem interesse tanto nos bons quanto nos maus. Porque ele tem interesse na salvação de forma geral, para que através da nossa salvação a gente consiga contribuir para um planeta melhor, para um mundo melhor. E Paulo, você deu o exemplo de Paulo. Paulo, ele era perseguidor de cristãos. Isso aí. Ele era um cara tipo Hitler da época. E olha a misericórdia de Deus. Paulo, ele teve um encontro com Cristo e ele foi um dos apóstolos que ele não andou com Jesus. Ele foi chamado, ele foi atraído pelo Senhor. Pô, Paulo era ruim pra caramba. E estava acontecendo um monte de coisa com Paulo. Paulo tinha poderes, Paulo tinha influência. E ele teve um grande chamado. E hoje a maioria dos livros da Bíblia são as cartas de Paulo para as igrejas. Novo Testamento. O Novo Testamento todo.
Então, assim, Paulo saiu de uma pessoa horrenda para o maior pregador da palavra de Deus. E Deus, ele tem interesse na salvação de todos, do bom ao mal. E por isso que as dores vão acontecer com todos. Sim, nós todos estamos sujeitos a isso. E assim, a gente vê ainda no Velho Testamento, né? Tem um rei, eu não vou lembrar quem foi, que ele fala assim: Deus, sim, você está conosco? Né? Tipo assim, o meu Deus é melhor, ele me livra. Mas o que te garante que o outro não esteja com o mesmo Deus? Né? A gente vê ali, na história ali, quando o povo é levado à Babilônia, Jeremias, que é um profeta super sofredor. Talvez ele tenha morrido achando o meu sofrimento não valeu a pena, mas o que ele carregava como valia a pena? Né? Olha o questionamento. Ele entregava a palavra do Senhor sem questionar, sabendo que a autoridade poderia puni-lo, porque ele estava nessa consciência, é mais do que isso. E talvez ele tenha sofrido sem saber. O governador na época, né, o opressor era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Boa. E Jeremias, ele está falando ali, o meu servo, em várias profecias, o meu servo Nabucodonosor. E se você olha a história contada por Daniel, que estava lá na Babilônia, ele está sendo usado por Deus para levar a palavra a Nabucodonosor, para levar ao conhecimento. E Deus está dando sonhos a Nabucodonosor. Então, ao mesmo tempo que Deus está nessa ótica aqui, né? Eu estou vendo esse meu dedo, vocês não estão. Vocês estão vendo esse dedo. Deus está vendo tudo. Né? Então, às vezes, a gente analisa pela nossa ótica limitada. Pela religiosidade, pelo que eu gostaria que fosse, na história como eu gostaria que Deus fizesse. Né? E assim, porque eu, como se eu fosse especial para não acontecer nada de ruim comigo, né? Exatamente. Por que eu sou mais especial? Por que eu não posso passar por nada de ruim? Por que eu tenho... E assim, é legítimo. O sofrimento é legítimo. O luto existe nesse... é legítimo procurar um psicólogo. Tem traumas, tem dores que são mesmo insuportáveis, que a gente não pode... você não tem fé suficiente. Ouvir a pessoa assim... Nossa, isso é horrível. Entendeu? Ou então, assim, aconteceu isso com você, você vê, assim, religiosos, né? Tá em pecado. Tá dando brecha. Ai... Jó não disso, passou gente. Por isso. A dor de Jó foi uma dor assim. E que horas, quando Deus começa ele é julgado por todos os amigos, né? Ele sabia quem ele era diante de Deus. Eu não vou negar o meu Deus. E em que hora Deus se justifica para Jó? Né? Tem uma moça aqui pedindo pra gente notá-la. Assim, nesse Dedé. podcast, eu acho que é homem, né? É Dedé? Ou um rapaz. Beijos. Tem a fotinha dele. Você Beijo. é anotado pelo Senhor. Jesus te ama. Mais importante você, eu não sou Juliana Paz, eu sou a irmã dela. Então, sabe, a identidade em Cristo precisa ser resgatado pra gente, esse vazio, assim, o nosso vazio precisa ser restaurado. Ele tá em Jesus, entende? Ele tá em Jesus, essa escassez precisa ser restaurada, nada vai te faltar, Ele é o meu pastor, nada vai me faltar, e esse nada vai me faltar, não é assim, que não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar, não. Ele me basta. A presença Ele dele. Me supre. Eu custei a entender isso, sabia? Tipo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá. Mas tá faltando um negocinho aqui. Tá faltando. E aí você vê, gente, não são coisas. Quando você tem a presença dele, você tem tudo. E essa fé é muito E aí difícil. vem essa paz em meio ao caos, né? Em meio ao caos. Porque Lembra, amiga, de tantas conversas nossas que a gente tinha, né? Deus não é um Deus mágico, imediatista. Ele é um Deus de amor. Sabe, às vezes os nossos filhos vão pedir um montão de coisas. E a gente vai falar, não tá na hora. Não é assim.
Eu não vou gastar esse dinheirão para fazer a sua vontade e ficar endividado depois. Não vou, não. Né? Então, a gente que é mal, sabe dar coisas boas, imagina o Deus que está vendo todas as coisas, o propósito de tudo. Quem somos nós? Nós somos parte do propósito dele. É isso que a gente tem que reconhecer. Eu não sou melhor porque eu sou crente. Não. Agora, eu tenho um entendimento que eu preciso passar. É o que eu falei lá no início, né? Se Deus é bom, por que eu guardo Deus só pra mim? É até um egoísmo, né? É um egoísmo. A gente não falar, a gente ficar só pra gente. Se eu tô vendo um monte de gente sofrer... Né? Outro dia no meu trabalho eu falei isso pro meu amigo, ele fala, Deus é muito sarcástico, porque ele vê esse sofrimento todo. Eu falei, o que você tá fazendo por isso? Pelo sofrimento que você tá enxergando. Né? Então, investir no conhecimento, a sabedoria está na palavra de Deus, investir tempo em conhecê-lo, em ouvi-lo, em praticar, e a gente vai ser moído nesse tempo. A gente vai ser moído. Capacitação. Exatamente, vai ser confrontado. E é para isso que o Evangelho serve. Ele tem uma medida ali, equilibrada de amor, graça e confronto e espada. A gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa parar de ser o filhinho mimado que só serve o alimentinho, que senta na igreja, serve e acha que já cumpriu o necessário. A gente não tem que viver só daquilo que o nosso pastor ensina e fala para nós. O nosso sumo, né, sacerdote, o nosso real pastor é Jesus Cristo. Então, as palavras desse livro, a gente pode comprar outros livros que ajudem a gente a entender? Pode. Mas a gente tem que ter discernimento, cuidado. Quem lê a palavra discerne. Quem lê a palavra entende o que está certo e o que está errado. Como é que eu vou discernir? Lendo a palavra, conhecendo. Né? Porque senão a gente é enganado pela ótica da religiosidade, pela ótica do seu pensamento, entende? Pelo um jeito de pensar. A gente renovando nossa mente através da palavra de Deus, né? Eu não sei os versículos, amiga, exatamente. Mas qual versículo que fala? Jéssica, fala pra mim. O versículo que a gente fala que a gente precisa o tempo todo renovar nossa mente através da palavra de Deus. Paulo, é a carta de Paulo, não sei se é aos Hebreus, mas é isso. Porque, engraçado, eu estava pensando no carro sobre isso, assim. Poxa, por que eu acreditava nos livros de Allan Kardec? Por que eu acreditava no Violetas na Janela? Acreditava mesmo na reencarnação. E por que eu custei acreditar que a Bíblia é Deus falando comigo? Não é? E aí você vê assim, você fala, não, mas foram homens que escreveram a Bíblia. Homens inspirados por Deus. Aí você, não, eu acredito só na parte que Jesus está falando. Aí depois você vai lendo, você vai buscando, você vai orando e vai saindo as vendas dos olhos. Gente, a Bíblia é Deus encarnado falando com a gente. E tá tudo ali. E quanto mais a gente se aproxima, a gente tá tendo mais contato e conhecendo mais o caráter dele. E aí a gente para de questionar se Deus é bom, por que Deus permite acontecer tanta coisa ruim no mundo. É normal questionar isso, mas depois de um tempo você começa a entender o caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E tá acessível, tá aqui, assim, a palavra dele. Então é sobre isso. É sobre a gente buscar ele e estar em comunhão cada vez mais e crer que a Bíblia é a palavra dele. Né? E ter a mente renovada através da palavra de Deus. Um livro ótimo é a carta aos Efésios, né? Até vou ler um pedacinho aqui, Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então ele está falando da era vindoura. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Se Amém. Deus tem um plano de Amém. um novo Glória a Deus. céu, de uma nova terra, de estabelecer o reino dele, desse reino vindouro, hoje nós estamos passando na dor, capacitados, forjados, caráter de Cristo em nós, para que nós façamos parte desse reino que a gente espera, que a gente deseja. Espera que a gente... ansiosamente. Então é hoje, aqui, hoje, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser resposta na dor. Nós precisamos ser resposta nas dúvidas. O Senhor capacite, Amém. nos dê a humildade, né? Porque como é difícil, né, ser essa ponte, mas assim, nós somos só uma peça, uma pecinha que Deus pode usar. E que Ele conta com a gente, né? Ele conta com a gente, mas é Ele, né? Então, é Ele. Se a gente não fizer, né, Rainha Esther, se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Mas não pense que o fato de você estar aí no reino, né, dentro do reino, seja só uma coincidência. Não pense que você não tem algo a fazer. Vai ficar gravado sim, Fátima. Um beijo pra Fafá, um beijo pra Lilian. Então, não, a gente não pode pensar que é só isso. Numa dor, às vezes Deus está iniciando um legado. Eu posso falar isso na minha família, né? Da história de tudo que minha mãe passou, né? E que talvez ela tenha questionado uma vida inteira do porquê ela passou. E hoje, a gente, quando ela já tem 70 anos, a gente começa a enxergar o legado que ela deixou do Senhor nessa terra, da obra do Senhor na vida dela. Então a gente não tem que desistir, a gente não tem que esmorecer. Nós precisamos caminhar em fé e coragem, persistir, sabe, ir em frente, crer somente. E eu acho que é por aí. Vamos orar, amiga? Sim. E aí, gente? Ela tá falando Romanos 12, ó. Romanos 12, sim. Sobre a mente transformada, 12 né? Fala, sim, Romanos 12. Lilian, A pergunta que eu perguntei qual versículo que falava sobre renovar, né? Ter a nossa mente renovada através da palavra de Deus. Romanos. Aliás, Romanos 12 é ali ponto central do Evangelho. É importante meditar ali em Romanos 12. A gente pode fazer a próxima live sobre essa parte da mente renovada, né? A live de hoje, gente, para quem chegou agora no finalzinho, foi o seguinte, o tema da live foi o seguinte: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com coisas boas? E a gente discorreu sobre vários assuntos. A minha amiga Emily... Olha acenando aqui que as pessoas estão falando, solta coração pro Insta levantar a live. Isso aí, gente. Olha! Solta o coração pra gente. Pra gente não, pro Senhor. Pro Senhor, né? Que a gente diminua e que Ele cresça. Isso aí. Então,
Nós falamos sobre isso, é um tema bem complexo, dava para fazer mais outras lives, mas eu acredito que deu para clarear bastante. A live vai ficar gravada no meu Instagram, fica na parte dos Reels, e vai ficar no Instagram da Emily também, que é o @sejakingdom. E toda quinta-feira, às 15 horas, a gente vai estar aqui. Então, você que participou, gostou, né, tá aqui falando junto, dá tempo, às vezes dá tempo de falar, às vezes passa e a gente tá aqui no flow, não consegue. Se tem pergunta, manda. A gente vai tentar interagir ao máximo, mas vai ser o nosso tempo, tá? Nosso tempo com Deus, nosso tempo de estudo, nosso tempo compartilhando, fazendo o que Deus pediu pra gente, que é compartilhar um pouco da palavra deles. Então, sim, se vocês querem participar... quinta-feira são outras lives. A Simone tá aqui falando, vamos fazer outras lives. Vamos. Toda quinta-feira, 15 horas, tá? A gente não definiu o tema da próxima live ainda, mas bota no seu lembretezinho aí pra participar, viu, Simone? E se tiver sugestão, manda, foi assim, essa segunda live veio dessa discussão foi do grupo linda. Entre amigas, assim. Foi muito legal. Hoje tem estreia do podcast com a Rosana. Ah, sim, gente. Hoje tem um cast de coragem que eu fiz com a Lilian. Vai ser que horas? 8 horas, Lilian. Assistam lá meu podcast. Na semana passada, final de semana passada, eu fiz uma imersão em Belo Horizonte com a Lilian de Paula, tratando de questões emocionais, né? A gente precisa trabalhar todo o âmbito da nossa vida. Nossa vida é corpo, alma e espírito, né? Que a gente está trabalhando o nosso espiritual, mas como a alma, as nossas emoções, elas interferem nas nossas ações, nossos resultados. Exato. E foi maravilhoso. E vai ser hoje o podcast às 20 horas, Cast de Coragem. Assistam lá, tá? 20 horas, Cast de Coragem no YouTube. No YouTube. Vamos orar, amiga? Vamos, eu vou compartilhar também no @sejakingdom no YouTube essa nossa live. E é isso, vai ficar lá disponível para quando vocês quiserem assistir de novo. Semana que vem. Espero que vocês estejam gostando. A gente tem projeto de fazer live com plateia também, para ter perguntas, tá? Fafá, mesinhas redondas. Mesa redonda, Michele, Fátima, quem tá perto aqui em Niterói, porque tem gente muita longe. gente boa aqui, tá, amiga? Tem. Aqui, ó, pessoal aqui vigiando, se a gente estiver falando alguma besteira, pessoal, pode corrigir aí, que estamos Eu prometo que eu vou conseguir decorar mais os versículos, tá? Vamos lá, ora hoje, amiga, você ora, vamos lá. Pai querido, Pai amado, Pai criador de todas as coisas, Pai, obrigada por mais um momento conosco, Pai. Obrigada pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, Pai. Obrigada por estarmos aqui, Pai, sendo canal, Pai, para transbordar e transmitir um pouco do que a sua palavra nos confronta, falar do seu amor, falar da sua transformação nas nossas vidas e que consiga fazer diferença, Pai, para quem está assistindo, para quem está participando, Pai, para que cada vez mais, Pai, nós diminuamos, para que o Senhor cresça. Essa é a nossa vontade, para que nós cresçamos, Pai, na sabedoria, no conhecimento, Pai, e que sejamos instrumentos, Pai, da sua vontade. Eu oro, Pai, para a nossa vida, nossos familiares, pela vida de cada um que está aqui assistindo, para que a gente consiga entender, Pai, e superar a dor, e que através da nossa dor a gente consiga trazer superação na vida de tantas pessoas sofridas, Pai, tantas pessoas que ainda não conheceram a sua verdade, tantas pessoas que estão mortas espiritualmente, tantas pessoas que estão à mercê desse mundo, Pai, esse mundo caído, esse mundo de medo, esse mundo de escassez, esse mundo de pobreza. Pai, nos ajude, Pai, transmitir essa palavra para o máximo de pessoas possíveis e que seu nome seja exaltado hoje e sempre, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Tchau, gente. Deu 1 hora certinho, ó. Beijo. Vai ficar gravada a live.